E para começar, vamos fazer o balanço de campeonato do Estrela Escorolense. Aqui em estúdio, para já temos o Nelson Cardoso, treinador do Estrela Escorolense, também alguns jogadores, entre eles Rui Roque e Dani. Comigo, a minha cara metade da bancada desportiva, o Nuno Gamito, que também vai conduzir estas entrevistas comigo de balanço de campeonato. Para iniciar as hostilidades, Nuno, o que é que propunhas a perguntar ao Nelson Cardoso, que ainda está meio combalido, meio rouco, com a festa rija que ontem houve no Escoral? É verdade, boa tarde. O Escoralense que se sagrou, como era previsível, campeão desta divisão da Associação de Futebol de Évora, do segundo escalão, 20 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Nelson Cardoso, boa tarde, parabéns pelo sucesso e pela promoção à divisão de elite. Era o esperado, o Escoralense desde muito cedo montou uma equipa que à partida daria condições para que isto acontecesse. O que quero saber é se isto foi um passeio ou de facto teve que haver muito trabalho para esta promoção à divisão de elite. Boa tarde. Antes de mais e antes de responder à pergunta, queria aproveitar para desejar um feliz dia da mãe a duas mulheres em particular, à minha mãe, uma das pessoas mais importantes na minha vida, um dos pilares da minha vida e que me tem permitido estar também na vida desportiva com outra segurança. A outra será a minha esposa, pessoa bastante importante na minha vida e fundamental em tudo aquilo que tem sido a minha atividade desportiva. Para elas, um grande beijinho. Em relação à pergunta que me colocou, é verdade, não posso dizer que se tratou de um passeio, bem pelo contrário. Foi uma época complicada. Há pouco tempo atrás ouvi o Mister, o dito rei das subidas, o Mister Vítor Oliveira, falar que os títulos e as equipas fazem-se na pré-época, conseguem-se na pré-época, e foi isso que nós procurámos fazer desde bastante cedo. Reunimos um grupo de atletas, acima de tudo, bastante competitivos, muitos deles com um passado praticamente feito na divisão da elite, o que nos tornou ainda mais complicada a nossa missão, porque iríamos estar numa competição que também eu não conhecia, porque nunca tinha estado nesta divisão. Ficou logo desde bem cedo esse desafio, mas penso que a competitividade e a vontade de trabalhar foi sempre determinante em todos os aspectos. Não foi um passeio, tivemos jogos bastante complicados. Nós estamos à beira do treino 100, número 100, são muitas unidades de treino, em que os jogadores responderam sempre de uma forma bastante positiva. E nestas, já que fala disso, e nestas divisões, muitas vezes os treinadores se queixam que têm treinos com 3, 4 jogadores. Isso nunca se passou no Escoral. De facto, houve compromisso por parte dos jogadores para que isto fosse levado mesmo a sério. Sim, aliás, é fundamental para qualquer trabalho ter e ser desenvolvido da parte da equipa técnica. É fundamental que os atletas estejam presentes, porque depois ao fim de semana iremos estar ali como recurso, e nós tivemos esse caso e alguns adversários que defrontámos, que os treinadores realmente se queixavam. Ainda agora no passado jogo o treinador se queixou que teria poucas pessoas para trabalhar. É impossível, acaba por ser quase impossível fazer ou apresentar resultados que possam permitir às equipas ou subir divisão ou estar noutro patamar, se não existir uma correspondência da parte dos atletas em relação àquilo que está planeado. Este grupo foi também, neste caso, foi formado a pensar nisso, na competitividade dos atletas, mas também na disponibilidade que teriam para o treino. Há algumas equipas que eu conheço desta divisão que têm alguns jogadores que estão a estudar em universidades, etc., e que vêm apenas a uma sexta-feira treinar. É manifestamente reduzido, e depois ao fim de semana é quase inevitável que o rendimento do jogador seja idêntico. Uma das coisas que também o Nelson foi falando foi um regresso do Estrela Escorolense. Houve aqui uma paragem em termos de competições, foi o reerguer deste clube, foi também um desafio aliciante para o Nelson. Sim, sem dúvida. O Escoral estava sem futebol. Formar uma equipa do início não é fácil, embora alguns jogadores já tenham jogado juntos, e temos aqui casos connosco, atletas que fizeram aqui a formação no União, mas não é a mesma coisa chegar de novo a um clube e começar a jogar, e com outros atletas que vinham. Não é fácil começar um projeto do zero.
Para mim foi também um desafio bastante aliciante, porque senti que estava rodeado desde o primeiro minuto de atletas, como já disse, competitivos, com muita vontade de treinar, com muita vontade de apresentar bons resultados e ontem fiz questão de frisar isso em conversa com alguns atletas no pós-jogo, senti que devia e que eu conhecia o passado recente de alguns destes jogadores e eu senti que eles o ano anterior não lhes correu da melhor forma e tinha uma espécie de dívida moral para com eles, para que eles voltassem a fazer aquilo que tanto gostam e que voltassem a sorrir ao jogar futebol e a treinarem, e eu penso que isso foi conseguido. Eu também estabeleci essa meta para mim próprio, devolver a alegria a alguns atletas que tinham passado menos bem na época anterior, e penso que isso ficou conseguido, e o título de campeão acho que acaba por ser um espelho disso. Foi um objetivo subir e era um objetivo também ser campeão. O plantel, quando foi formado, uma mescla de juventude e de experiência, foi isso que tentou alcançar e trazer também jogadores que o Nelson conhecia bem. Sim, isso é fundamental. Graças a Deus já estive em equipas com objetivos semelhantes. Há cerca de 3, 4 anos acabei por estar em parceria, aqui atualmente é meu jogador, acabei por estar em parceria com o Setúbal, o Paulo Franco. O Paulo, que é um caso de longevidade, são 20 anos, penso que 20 anos distrital, já estive a ver, penso 2000, 99, 2000 foi quando ele apareceu e lembro-me bem, no Lusitano. É um caso de sucesso, de longevidade, um jogador que apesar da idade continua a ser muito útil. Sim, sim, como estava a dizer, nós partilhei o balneário com o Paulo enquanto treinadores na altura no Sporting de Viana, e foi também por aí que nós tentámos projetar a equipa, um misto de juventude, de experiência, para que depois há momentos complicados, em qualquer época desportiva todas as equipas têm momentos complicados, e muitas das vezes, se o balneário for forte e se tiver jogadores experientes que já também passaram por este tipo de circunstâncias, é mais fácil, até mesmo para o próprio treinador e direção, conseguir levar ou conseguir alcançar os objetivos que tem. O meu objetivo foi esse, como já falei nos jogadores competitivos, eu sou bastante competitivo também, graças a Deus já estive, como tinha dito, em projetos em que acabámos no final por alcançar o primeiro lugar. Tinha também essa linha diretiva, digamos assim, para me reger durante esta época, e isso foi fundamental, consegui ter aqui um misto de jogadores experientes que muitas das vezes conseguiram auxiliar os jogadores menos experientes, mas com muita qualidade, e que neste momento estão a querer aparecer e a querer dar amostras que continuam aqui bastante vivos, e para os clubes do distrito estarem à alerta que há ali muita qualidade no Escoral. Próxima época, já se fala também na próxima época, naquilo que é o arrumar da casa e também para um desafio de um patamar superior, onde estão os históricos praticamente todos do Distrital Liborense? Sim, eu não gosto muito de me apressar em relação àquilo que... Nós temos um jogo ainda, temos mais uma semana de treinos, temos mais um jogo, mais uma final, e como se costuma dizer, as finais são para ganhar, e é esse o nosso intuito, e é com certeza que vamos trabalhar esta semana ainda com mais afinco para chegarmos à Arreolos e vencer. Só aqui um parênteses, essa final vai ser com a Feiteira, é um protocolo entre o Inatel e a Associação de Futebol de Évora que vai arrancar esta temporada. O campeão da divisão, que foi o Escoralense, vai jogar com o campeão da Fundação Inatel, e portanto vamos ter essa final no dia 12 para os nossos ouvintes também saberem. Já agora, o que é que o Nelson acha desta nova competição criada? Tudo o que seja para dinamizar, já tive a oportunidade de expor essa situação mesmo a dirigentes da Associação de Futebol de Évora, tudo o que seja para dinamizar o futebol, tudo o que seja para trazer atletas a este desporto que bastante precisa, e se formos sendo mais objetivo, talvez os jogadores da própria região, porque nós sabemos que neste momento, em termos de um contexto socioeconómico ou até mesmo cultural, muitos dos jogadores não têm a disponibilidade para treinar. Nós, se formos ao Inatel, temos jogadores com bastante qualidade que poderiam estar nesta divisão e poderiam estar na divisão acima. E eu olho para a equipe, e falamos do jogo, eu olho para a equipa da Afeiteira e vejo jogadores que foram campeões distritais da divisão da elite, não da Liga F, da divisão da elite há 2, 3 anos. E jogaram nos campeonatos nacionais. Jogadores com uma experiência bastante... O Joy, temos o André Repolho, temos jogadores com... E poderia enumerar mais. Tudo isto, e a mim e à equipa, acho que o que nos vai dizer é que vamos ter que trabalhar muito, vamos ter que lutar muito, vamos ter uma equipa muito experiente e muito forte, e que provavelmente, se estivesse a disputar a divisão onde nós estamos, iria criar problemas a muita gente. Vai ser, como disse, uma final que queremos ganhar,
Vamos ver, aproveito para convidar todas as pessoas do Escoral e todos os amantes até mesmo do futebol em si. Eu penso que vai ser num estádio em que eu gosto e que aprecio bastante, com muitas condições para a prática do desporto. Eu penso que vai ser uma final digna de se assistir entre duas equipas que vão dar tudo aquilo que têm no último jogo da época, tanto para nós como para a Feiteira. E eu penso que será mais um desafio que nós teremos pela frente. Respondendo à pergunta do Paulo, e não querendo deixar essa pergunta em aberto, neste momento estou comprometido com o Escoral, não a 100, mas a 300% neste momento, até terminarmos, até o dia 12 de maio. Já houve uma abordagem do Escoral em relação àquilo que será a próxima temporada, já reuni. Estou também muito dependente da minha questão profissional, que me pode ou não limitar em relação àquilo que possa ser a minha atividade enquanto treinador na próxima época. Vamos ver. Se for o Nelson o treinador, certamente que já estará a projetar aquilo que pode ser a divisão de elite no próximo ano. Tem havido uma grande decalagem entre as equipas que jogam para o título e depois há ali 4 ou 5 equipas que manifestamente são mais fracas. O que lhe pergunto é se o Escoral, com o atual plantel e retocado com alguns reforços, pode fazer um campeonato de elite tranquilo. Sim, esta divisão, se olharmos para esta divisão, quase à partida, os primeiros 5, 6 lugares estão quase garantidos. Iremos ter no próximo ano o Redondense, mais uma equipa forte que irá manter. Nós, se olharmos, muitas destas equipas militavam nos campeonatos nacionais há bem pouco tempo. Neste momento temos um campeonato muito forte, e nós formos ver o Lusitano, foi campeão há 1 ou 2 jornadas do fim, mas passou por muitas dificuldades e teve que defrontar adversários de muito valor. Para todas as equipas que sobem é um desafio enorme conseguir manter, porque quando sabemos que à partida ou quase automaticamente aqueles lugares estão atribuídos, atendendo à valia, condições económicas das outras equipas que o Escoral não tem, e outras equipas como o Corval, como o Arcoense, que temos visto que têm passado dificuldades, o Escoral não irá fugir não irá de certeza fugir a esse destino, digamos assim. Com a equipa que temos, e é óbvio que teremos que ter mais alguns jogadores para nos ajudar, eu penso que o Escoral poderá, e se mantiver a mesma identidade, a mesma forma de trabalhar, o mesmo apoio de toda a gente que faz parte do Escoral, eu penso que o Escoral conseguirá lutar para uma manutenção sem grandes... Sendo o conhecedor do Distrital, Nelson, eu acredito que este ano, hipoteticamente, o Escoral nesta divisão de elite tinha-se mantido com a atual equipe? Eu acredito que sim. Conheço a qualidade destes jogadores e eu acredito que sim. Aliás, nós na pré-época, e como falei logo no início da conversa, a nossa pré-época praticamente foi jogada só com equipas da divisão de elite. E nós tivemos um resultado negativo que foi a derrota com o Estrela de Vendas Novas por 2-1. Praticamente as outras equipas que defrontámos, e voltámos a defrontar durante o decorrer da época, em jogos particulares, nós nunca tivemos uma derrota com essas equipas. Peço desculpa, o primeiro jogo da época foi com a equipa do Sporting Viana, onde nós acabamos por ser derrotados também. Tivemos essas 2 derrotas. Mas foi uma pré-época exigente, com equipas fortes, em que estes jogadores deram uma resposta espetacular. Eu acredito que sim, se estivéssemos lá acredito que sim, e como dissemos, vários fatores dariam-me mostras disso, a questão da presença nos treinos, a forma dos jogadores treinarem, jogarem, etc. Futebol diferente, é verdade, dificuldades diferentes, mas eu acredito que esta equipa teria conseguido ficar na divisão de elite caso estivesse a disputá-la este ano. Ainda não falámos da festa de ontem. Foi festa bonita e festa rija. Alguns jogadores ainda estão altamente combalidos. São aqueles fatores extra. Futebol que também condimentam, de facto, aquilo que é a paixão pelo futebol. Como é que foi a festa de ontem? Como disseste, festa rija. E só assim podia ser. Acho que foi uma altura em que nós descomprimimos. Já tínhamos sido campeões, fica essa peca, digamos assim, e eu na altura falei um pouco disso. Nós fomos campeões, e campeões com faixas, e medalhas e taça, dá outro gostinho que não dá, mas pronto, acabou por chegar ao Escoral ontem. Nós acabámos por conseguir aceitar isso, percebemos, respeitamos essas decisões, mas ontem acabou por ser um descomprimir daquilo que foi, ainda por cima com uma boa exibição, num jogo em casa, tivemos também esse fator a nosso favor.
e os jogadores merecem. Quando há indicações para trabalhar, eles dizem presente, e quando há estas oportunidades, eu acho que fizeram todos muito bem. Eu juntei-me à festa e acho que todos acabámos por nos contagiar ali por aquele ambiente muito forte, próprio também do Escoral. São pessoas que vivem muito ali aquela questão do futebol e eu penso que sim, é mais do que merecido para todos estes atletas. Houve alguns excessos, é verdade, mas conhecendo como os conheço, terça-feira estão lá com uma vontade enorme de continuar a trabalhar. Muito bem, e penso que com o Nelson estará praticamente tudo dito. Vamos passar o microfone, vamos passar ao André, até porque o André hoje é aniversariante, faz 44 anos. Não parece, mas é. Não parece, mas é. André, deixaste a União, abraçaste um projeto para voltar a ser ativo, porque aqui, de facto, tiveste uma época muito complicada. Como é que foi o regresso e abraçar este projeto que, à partida, como disse o Nelson, era um projeto ganhador, mas que deu muito trabalho? Antes de mais, boa tarde a todos. Também um beijinho à minha mãe, hoje é dia da mãe. Hoje é duplicar. Um beijinho para as mães todas. Uns beijinhos para as mães todas e está tudo feito, não é? Bom, então, basicamente, quando foi feito o convite para ingressar no Estrela Escoralense, já tinha ideia daquilo que era as bases, quais eram as bases da equipa, do que é que ia ser o caminho e o trajeto a cumprir. Basicamente, o que me levou a aceitar e ir para lá foi ter a certeza de que ali conseguia, ou que teria mais oportunidade de voltar a ser feliz e de voltar a jogar futebol, que é aquilo que mais nos importa, é aquilo que nós mais gostamos de fazer, é jogar futebol. E basicamente foi isso, não tive assim muito mais em que pensar, queria voltar a jogar e sobretudo queria voltar a jogar com amigos. E isso é uma grande parte e toma muito das nossas decisões, e muito da minha decisão que tomou foi voltar a jogar com amigos, com pessoas de quem gosto e com pessoas em que tenho plena confiança e que já vêm de há muitos anos, e isso é o melhor. Antes de jogar futebol é estarmos com os nossos amigos em campo. Sabemos que a pessoa ao lado vai dar sempre tudo por nós. Esse foi também um dos segredos da equipa, a união existente dentro do balneário. Muitas vezes é a base do balneário e como há bocado o Mister disse, quando há aqueles momentos complicados, aí que se vê muito, e há em todos os balneários, mas aí se vê também a união do grupo. Às vezes parece que não passa nada, porque nos momentos em que podia existir ali um rastilho para a coisa descambar, não. A malta abafa, a malta sabe qual é o caminho, a malta às vezes une-se mais, ficamos chateados às vezes com certas situações que acontecem, mas é esse o segredo e é esse o pilar base do balneário, é a nossa amizade, e foi e será, não tenho dúvidas disso. E em relação ao campeonato, André, como é que viste também este campeonato? Falávamos desde o início que o Estrela Escoralense era de facto a equipa super favorita em relação a este campeonato. Houve ali aquela derrota em Bencatel que deixou se calhar ali algumas marcas naquilo que era a história deste campeonato. Como é que viste este caminho do Estrela Escoralense? Vi de uma forma muito simples. Nós abordámos isto para ganhar, abordámos o campeonato para ganhar, abordámos os jogos da pré-temporada também para ganhar, para termos mais experiência, uma equipa mais competitiva. E depois, com o passar do tempo, logicamente, se me perguntassem se nós nas primeiras 12 jornadas teríamos 12 vitórias, não esperava. Temos campos difíceis e há equipas difíceis, o Cortiço, Cabrela. Continua a haver muitos pelados no Continua a haver muitos pelados. É ainda ontem fiz questão de dizer isso ao presidente da Associação de Futebol de Évora, que há equipas que, com todo o respeito, que há equipas que estão no campeonato mas não estão, e a presença delas, respeitando-os sempre com o máximo respeito e admiração, penso que às vezes não dignificam tanto, porque nós temos equipas em que é preciso também chegar ao pé dos clubes e dizer: meus amigos, precisamos de uma coisa mais séria, e também para nos dar valor a nós, porque às vezes dá aquela sensação de descambada total, e com o respeito todo que tenho pelas equipas, mas é essa a minha opinião e é isso que me é perguntado. Em relação ao campeonato, como estava a dizer, chegámos às 12 vitórias consecutivas,
Tivemos esse deslize em Becatel e mais recentemente em Borba também, são as nossas duas únicas derrotas, mas nós conseguimos sempre jogar o nosso futebol da melhor maneira e usar sempre os nossos trunfos. Acho que foi um campeonato muito bem conseguido, se dúvidas houvessem, não é? Mas estamos cá, somos campeões, basicamente é aquilo que tenho a dizer. Muito bem, e deixa o microfone, já falaste mais. Obrigado. Tu gostas muito de falar. Vamos falar agora com o Dani e não te esqueças do outro. Daniel Felício. Pagar uma cerveja que fazes anos e não disseste nada disso. Se alguém vier dos Coral hoje para Montemor, passe lá no clube e traga a minha carteira, obrigado. Pronto, já se está a descartar. Dani, Sabe muito, aquele homem sabe muito. Sabe. Dani, um regresso ao Escoral, um clube onde já tinhas passado. O Dani também é um jogador dos mais experientes do plantel. Como é que foi esta temporada, Dani? Ora, boa tarde, antes de mais, desejar um dia da mãe a todas as mães, como foi dito. O regresso ao Escoral foi bom, né? Com os amigos ainda é melhor, né? Foi o que aconteceu. E depois já conheci o Mr. Farouk, ele conhecendo as minhas capacidades e as capacidades dos colegas que vou para lá, porque nós tivemos ano passado, estávamos em Viena, isto basicamente começou-se a preparar tudo já à época passada, né? E foi um regresso, foi fácil regressar, porque foi como o André disse, quando a gente junta um grupo de amigos para jogar a bola e ainda por cima numa competição, é muito mais fácil depois passar pelos dissabores e as vitórias sabem melhor. Sentes que foi um passo atrás na tua carreira, Dani? Habituado a jogar muito na elite, vir para baixo foi um passo atrás, ou às vezes é preciso de facto vir para baixo para voltar depois lá acima? Foi o que eu disse, eu falei com muitos jogadores na altura para só queriam acompanhar a gente para ir para a escola e disse às vezes mais vale dar um passo atrás e depois damos dois em frente, e foi o que aconteceu. Nós já demos o atrás ano passado, agora já estamos na elite para a próxima época. E às vezes temos que pensar um bocadinho nisso, não é só queremos estar no top, mas para chegar ao top temos que dar um bocadinho e dar outra estaleca. Estamos sempre também a aprender, não é? E nos altos e baixos e nos desafios vamos também construindo a nossa carreira. Sim. E aprendendo com isso mesmo. E isso é que marca, isso é que faz a diferença. Depois, mais tarde, como o Mister já disse, às vezes, daqui a uns anos, daqui a 20 anos, somos molduras nas estantes das pessoas. E nas molduras da nossa memória, nas fotografias da nossa memória, qual foi a melhor memória desta época? O porco no espeto? A melhor memória que eu tenho foi o último jogo com os Tramores, que empatámos 3-3, depois de estar a ganhar 3-0, mas quando o árbitro apitou e pronto, fomos campeões, aquilo foi uma descarga, eu senti naquele momento uma descarga emocional. Eu acredito, porque toda a gente já estava a tremer, quer dizer, a ganhar 3-0 e deixarem-se empatar. Esse jogo o frango no espeto. O frango no espeto. A André Banha, não é? Não, mas não é fácil, porque eu na altura, lembro no início da época, já a malta me dizia, passado uma jornada, vocês já são campeões, até próprios adversários, vocês já são campeões. Só que isso tudo transmitido depois em campo. Isso trouxe outro tipo de pressão à equipa, Dani? Até eu comentava com vocês. Exatamente. Mas nós tentávamos, na minha opinião, nós tentávamos não passar isso para a restante equipa. A gente sabíamos da pressão, sabíamos que tínhamos a obrigação de fazer, de sermos campeões. Só que a gente tentávamos levar aquilo jogo a jogo, para a pressão não se sentir, para não se sentir tanto. A equipa tinha jogadores experientes como tu, o Dani, o Setúbal, o André, o Rui, que está aqui também ao pé de nós. Havia também muita juventude. E fala-se hoje em dia no Distrital da falta de compromisso de alguns jovens jogadores, e tu passaste por muitos balneários, certamente podes opinar sobre isso. Também se passou isso no Escoral, ou de facto as coisas andaram melhor nesse aspecto? Quanto baste, quer ver, né? Também houve, sim. Mas eu tenho um exemplo. A gente tivemos uma paragem, foi taça de Évora, depois foi a semana que não tínhamos jogo, descansamos, foi 3 semanas de paragem. E chegámos à conclusão, fazendo uma média ali de idades do pessoal que veio aos treinos. Os mais velhos compareciam. Os que têm já filhos, os que têm famílias, isso tudo. Esse continua a ser um grande problema. Mas eu acho que já vem parte logo das camadas jovens. As responsabilidades e isso tudo começa logo vem cá de trás, é do fundo.
E para o ano, Dani, os Escoralense têm arcabouço para ficar nos maiores? Penso que sim, né? Sei dizer que não, né? Mas penso que sim. Com os retoques, umas saídas, umas entradas, a gente vai lá. Este ano já acho que nós já conseguimos manter. Tivemos resultados positivos com o Arraiolense, com o Alcacevense e Canaviais. Por isso, acho que ia ser duro, sim, íamos ter jogos difíceis. Depois há sempre a questão, há lesões e há castigos e isso tudo, e a malta tem de dar a volta por cima. Mas acho que depois com uns retoquezinhos e um dedozinho do Mister, a gente íamos lá. Muito bem. Em relação, só uma questão, em relação aos adeptos, como é que também os escoralenses viveram este campeonato e esta vitória? Os adeptos sentiam falta do Escoralense, do grupo Estrela Escoralense, porque muita gente dizia a aldeia estava parada, não havia nada, a sede lá, a sede esportiva não mexia, não havia movimento, e a partir começou a haver jogos, a malta começou a ir aos jogos, começou a ver, acabamos por ligar a aldeia ao desporto e o público, ainda ontem estavam lá todos, é verdade que havia porco no espeto, sim, mas gratuito, sim, ainda por cima. Mas as pessoas estavam connosco e ainda por cima no jogo o Estremoz estava a chover torrencialmente nesse dia e estava lá e tínhamos a bancada bem composta a ver o jogo. E ainda bem que os escoralenses sentiram essa saudade e essa necessidade, porque um histórico como o Escoralense não ter futebol realmente era um deserto que infelizmente aconteceu, felizmente reergueu e regressou. Vamos falar então com o grande Rui Roque. Rui, também um experiente jogador deste distrital da Associação de Futebol de Évora, que nós conhecemos de já várias andanças. Como é que também saboreaste a vitória neste campeonato? Antes de mais, boa tarde. Deixar também um beijinho para a minha mãe, que é uma das melhores pessoas do mundo, então um beijinho para ela. Saboreámos todos juntos, nem podia ser de outra maneira, com os adeptos, com a direção, porque acho que ainda não foi falada, mas a direção também foi um fator importante, porque esteve sempre connosco. O Luís, o Carlão, o Pardal, o Valta, etc., todos eles foram pessoas super importantes e penso que são eles o grande pilar do clube. E depois conseguimos ter os adeptos connosco, acho que foi uma época perfeita, portanto, pouco há a dizer mais sobre isso. O Rui, que também, como disse o Paulo, um jogador muito, muito experiente, mesmo a pergunta te faço a ti, Rui, complicado jogar nesta divisão abaixo ou nem por isso? É complicado, se me perguntares se é diferente, é diferente. Não vou aqui pôr em causa se é pior, se é melhor, não vou entrar por aí. Porque são responsabilidades diferentes. No nosso caso, a responsabilidade de ter que ser campeões, de ter que subir à elite, que desde o primeiro momento nos foi posta sempre que seria vocês vão ser os campeões desde a primeira, segunda jornada, porque tem uma equipa acima da média, porque tem as condições todas, porque tem isto, porque tem aquilo. A verdade é que isso traz pressão, porque se formos campeões é tudo normal, já estava ditado, e se não formos campeões foi um erro crasso, portanto é sempre uma responsabilidade grande e acho que respondemos bem, tanto que está aprovado pelos nossos resultados e por o final feliz que isto teve, portanto foi. E a próxima época, Rui, que perspectivas? Sinceramente a próxima época para mim é uma incógnita, porque vou ponderar bem se quero continuar no futebol, pelo menos como jogador ou não, porque tem sido desgastante. As gerações não são piores, são diferentes. E ainda ontem falava com o Farouk e estávamos a comentar essa parte, que chega a um ponto em que digo assim, eu já tive com 20 anos com atletas mais velhos, havia e existia, e não estou a dizer que hoje não existe há mesmo a respeito, mas quando subíamos a sénior havia ali uma responsabilidade e um respeito por os atletas mais velhos, que às vezes até se calhar excessivo,
mas existiam de forma diferente. Hoje em dia, com 35 anos e sendo um dos mais velhos do plantel, quando vimos chegar miúdos mais novos e queremos dar às vezes o mesmo que nos deram a nós, e a forma como isso é encarado às vezes não é da mesma forma, mas acho que há que haver uma adaptação, porque creio que as gerações que vêm aí são um bocadinho isso. Portanto, e também não sei se com o Dani dizia bem que a formação é importante nisso, mas também não sei se a própria geração em si não tem que ser, que não vai ser já sempre assim, e que nós depois temos que nos adaptar também, nós mais velhos e todos aqueles que forem ficando mais velhos, se tenham que adaptar um bocadinho a isso também e conseguir aquilo que nós conseguimos este ano, foi fazer uma época em que conseguimos aguentar o barco todos juntos, onde houve poucas ou quase nenhumas desistências, onde havia pessoal com 40 anos e havia pessoal com 19, 20 anos, e que conseguimos levar o barco para a frente com tudo o que isso acarreta. Este plantel também, com aquela questão de provar a pressão que existia, houve também aqui um revelado de grande maturidade e personalidade, porque aquela primeira volta foi bestial, quer dizer, melhor era impossível. O plantel também quis unir-se em torno desse objetivo e de facto foi um sinal de maturidade em relação àquilo que era a pressão em cima do Estrela Escorolense. Sim, eu acho que essas 12 vitórias conseguiram-se porque a nossa equipa técnica, portanto o Faruque, o Nhá, o Nuno, etc., conseguiram arranjar um elemento que nos motivasse, que nos trouxesse ambição. Neste caso estamos a falar do jogo a jogo, do primeira jornada, segunda jornada, terceira jornada. À sétima jornada a equipa não consegue ter nem a mesma concentração, nem, porque já tem demasiadas vitórias e começa a haver os erros que normalmente acontecem. Mas conseguimos dar a volta a isso, ele conseguiu nos motivar e dar-nos ambição para conseguirmos chegar o mais próximo do fim da primeira volta, e quando estávamos a 2, 3 jornadas do fim da primeira volta, a ambição de querer chegar lá e fazer uma volta completa sem perder, ou melhor, sempre a ganhar, fez que o conseguíssemos, e acabámos por perder no jogo a seguir. Foi contra o Bencatel, mas fizemos essa volta sem derrotas. Olhando para o plantel do Estrela Escorolense, vemos que, não sei assim de cor, mas se calhar 80% passaram na formação do Grupo União Sport. Se calhar um pouco menos, mas olho para a realidade atual e União, época passada, não teve praticamente equipa de júniores. O que eu pergunto é que estas equipas, como o Estrela Escorolense, como o Ciborro, como o Cortiço, que viviam muito da formação do Grupo União Sport, como é que vai ser no futuro, visto que isto cada vez há menos jogadores? Sim, penso que depois as opções serão tomadas consoante às vezes o tipo de ambição de cada jogador, porque havendo poucos, há uns que preferem levar a coisa mais na brincadeira, que vão mais para praticar desporto, num clube onde as coisas não sejam tão exigentes. Outros que gostem da exigência, que gostem de resultados e que gostem da competição em si, acabam por optar por clubes mais competitivos, mas tenho a certeza de que aqueles que são mais fracos normalmente é por onde a corda parte. Portanto, penso que um dia que tenha que deixar de existir, vão começar sempre por deixar de existir aqueles que menores condições têm para a prática deste desporto. Portanto, acho que é um bocado por aí. Pois, porque olhamos para os Estrela Escorolense e não tem formação, e vamos passar o microfone ao Nelson. Essa é uma questão também difícil. Um clube que tem poucos recursos, como o Estrela Escorolense, vai ter que ir recrutar fora. Isso é sempre complicado para os jogadores, porque todos eles trabalham, ninguém faz vida de futebolista. E isso é um problema acrescido, não haver tanta formação no Grupo União Sport ou noutros clubes que possam alimentar estes clubes mais pequenos. Esse é um problema. Sim, eu acho que é fundamental. Se nós olharmos até mesmo a questão do futebol profissional, neste momento os jogadores que estão em grande destaque no panorama nacional, temos o João Félix, vários jogadores. Estamos a falar da formação. Esta semana a equipa do Porto
ganhou a Liga dos Campeões da Juventude. É fundamental qualquer clube que queira ter aspirações futuras, e neste momento já nem sequer estamos a falar de aproveitar a formação, até mesmo de continuar a dar ou de continuar a existir enquanto clube, terá que ter jogadores da formação. A formação é imprescindível neste momento para alimentar clubes como a União, como disseram, que acabam por ser uma principal fonte de alimentação das equipas do distrito. Quando isso não acontece, vou ser bastante realista naquilo que vou dizer, é preocupante. E tem acontecido não só aqui na União, como no próprio distrito, ou como na própria cidade de Évora, onde sou natural. E o Nelson esteve num projeto em que foi os brasileiros que imperaram. Exatamente. Sim. Nós acabamos, ou muitas das vezes os clubes acabam por ser quase encostados à parede e ter duas opções: vou existir ou não vou existir. E existindo, terá que obrigatoriamente recrutar fora, porque não tem jogadores, não existe formação, sejam bons ou maus jogadores, não existe sequer. E os jogadores ou vão recrutar fora, ou os clubes, peço desculpa, ou vão recrutar fora, então não conseguem. Aqui a questão será, muitos dos clubes, e falámos em clubes como Fazendas do Cortiço, etc., não têm essa capacidade financeira para ir recrutar jogadores fora, para ter jogadores a dormir nas instalações do clube, a ter acesso à alimentação, etc. Não consegue. Nós temos o caso do Valenças, que teve que ir recrutar jogadores ao distrito de Setúbal. Foi uma surpresa para mim este ano, quando defrontei a equipa do Valenças, jogadores com alguns deles com bastante qualidade, mas vêm do distrito de Setúbal. O próprio Cabrela também tem alguns jogadores de fora. Nós tínhamos 2 jogadores... E isso acarreta despesas que os clubes não podem suportar. Sim, mais tarde ou mais cedo não vão conseguir. Se olharmos para o panorama a nível das câmaras municipais, que é que muitas das vezes empresas já nem vamos falar, porque muitas delas estão a acabar por fechar a atividade, as câmaras não vão conseguir responder a tudo isso. Mais tarde ou mais cedo, se os clubes não tiverem formação, eu penso que terá que ser algo em que a Associação de Futebol de Évora procura fazer isso, e nós nos últimos anos temos visto uma procura crescente na questão dos torneios, atividades direcionadas nesse sentido, para as pessoas jogar a bola, etc., porque é necessário que estes miúdos se fixem aos clubes, porque se assim não for será muito complicado. Nem todas as equipas têm a possibilidade, como falaste do caso do Sporting Viana e outras equipas, de trazer jogadores e proporcionar-lhes condições para que eles consigam estar durante uma época desportiva no clube. Não é fácil, será uma questão muito pertinente e eu penso que decisiva naquilo que serão todos os campeonatos, e vai começar pelo campeonato da Liga F, de certeza os problemas vão começar por aí. Já começaram este ano, que volto a dizer, o adversário de ontem, do grupo Estrelas Coralense, foi dito pelo treinador, tem por hábito ter 10 jogadores a treinar. E depois não há milagres, como digam. É essa a realidade também do Distrital. Muito obrigado ao Nelson Cardoso, ao André Banha, ao Daniel Felício e ao Rui Roque por terem estado connosco hoje aqui, apesar de facto da festa ter sido de facto imensa ontem, causando também alguma há umas fotografias a rodar já complicadas. Bonitas. Há uma fotografia numa carrinha especial que, caso me queiram enviar, terei todo o prazer de a partilhar em grande nível também no meu Facebook. É o André. Podes enviar. Muito obrigado a vocês e muitos parabéns. É um campeonato não só merecido, mas houve mérito da vossa parte, muito mérito da vossa parte. Os meus parabéns aos Estrelas Courlense, ao plantel, ao grupo de trabalho, à direção, aos adeptos. É tão bom ver os Estrelas Courlense de regresso ao Distrital Eiborense e na próxima época num patamar acima, na elite, onde nós teremos com toda a certeza também o prazer de vos acompanhar, e quando for o União Escourlense ou o Escourlense União, há de ser muito apetitoso viver esse duelo entre dois históricos do Campeonato Distrital do Concelho de Montemor Novo.